Olá pessoal, no vídeo de hoje finalizaremos a nossa sequência referente a DAVs, Documento Auxiliares de Venda, falando no momento sobre o módulo condicional, também podendo realizar através dele uma venda em consignado. A venda incondicional ela seria para quando o vendedor dá a possibilidade do cliente provar esses itens, por exemplo, em casa, normalmente utilizado em lojas de roupa, loja de calçado, aonde a propriedade do item ainda é do vendedor antes que o próprio cliente conclua a definição se ele vai comprar os itens ou não, tendo a possibilidade de provar e retornar no estabelecimento posteriormente. Já a venda em consignado é para quando o próprio consignador, que seria o fornecedor, entrega esses itens a um fornecedor, a um vendedor, aonde por um período, por exemplo, por um mês, este vendedor ele sai realizar as vendas representando essa empresa, digamos que esse fornecedor ou essa fábrica. E aí no final do mês, aonde encerrou esse período que o vendedor realizaria as vendas, é feito um acerto de contas e um fechamento onde será disponibilizado, quem sabe, um valor de comissão para esse vendedor que representou esse fornecedor. Então, o nosso sistema atende ambas essas formas de trabalho e é o que eu vou mostrar agora através do nosso módulo condicional. Primeiramente, iremos executar o módulo condicional, selecionando o menu SG Master, Utilitários, Condicional. No entanto, como todos os outros módulos, também temos a possibilidade de direcionar ele para a área de trabalho, tendo um acesso mais rápido e prático. Com o módulo condicional aberto, temos a opção de selecionar novo F4 para realizar um novo condicional. E aqui no documento percebemos que alguns campos possuem asterisco. Esses campos são campos obrigatórios para realizar o condicional. No entanto, possuem outros campos que não são obrigatórios, mas são interessantes realizar para um controle mais específico. Por exemplo, a previsão e a data de devolução é para um controle melhor da devolução desses itens, até porque se você for realizar um condicional ou um consignado, a propriedade desses itens ainda é da empresa. Então você consegue ter um controle de uma data limite, por exemplo, para que seja devolvido esses itens para você. Se tratando de lojas de roupa, calçados ou decorações, normalmente o período do condicional ele é inferior. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, dia 30. Eu poderei realizar um condicional e colocar a data máxima, a data limite de devolução para o dia 1º/11 de 2024. No entanto, a previsão de devolução aí que o cliente falou que vai conseguir me devolver é amanhã, dia 31/10 de 2024. Então tem como preencher esses campos aí para um gerenciamento melhor. Já se nós estamos falando de um consignado, onde eu sou o fornecedor e darei os itens para o meu vendedor vender por um período e eu realizar o acerto de contas, por exemplo, no final do mês, eu posso colocar aqui para o dia 31/11, por exemplo. 30/11 é a data de devolução. Então, essas opções são muito interessantes, mas o controle delas vai depender da forma que você trabalha e também do seu segmento. Ao lado temos a opção de situação, aonde podemos selecionar entre 4 situações, aguardando retirada para quando você realizar o documento, mas o cliente ainda não retirou esses itens, retirado quando os itens já foram retirados, porém ainda não foram devolvidos, ou o cliente ainda não fez a tomada de decisão, devolvido e também finalizado. Lembrando que essas situações elas são alteradas automaticamente conforme o processo que você faz por dentro do sistema. No entanto, se houver necessidade, você pode alterar a situação manualmente também, diretamente por dentro do condicional. Abaixo temos o campo Dados do funcionário, onde podemos selecionar a lupinha e selecionar o funcionário que está realizando o condicional, o vendedor, da mesma forma, e também dados do indicador. Esse indicador é para quem trabalha com indicações de clientes, ou seja, o cliente Rubens indicou para o cliente Robert, por exemplo, e eu vou selecionar aqui então o Rubens dobrado como indicador deste condicional. Após isso, após realizar de fato o condicional, eu tenho o relatório de comissão por indicação, onde eu consigo comissionar o Rubens por ter indicado o Robert.
Voltando para dentro do condicional, temos agora a opção de inserção de cliente. Selecionando a lupinha, podemos buscar o nome do cliente e selecionar. Se porventura esse cliente ainda não está cadastrado, também temos a possibilidade de clicar em incluir e realizar o cadastro completo do cliente por dentro do documento mesmo para agilizar. No entanto, se é um cliente que quem sabe você conhece, mas ainda não tem o cadastro, você pode deixar como consumidor padrão e alterar apenas o nome inicial desse cliente. Por exemplo, Rubens do Prado. Esse cliente ficará cadastrado como Rubens do Prado no condicional, porém não realizará um cadastro de fato deste cliente dentro do sistema. E aí, quando ele retornar para realmente fechar o condicional, se você importar para uma finalização, aí na hora de finalizar e ele comprar os itens de fato, você pode realizar o cadastro do cliente. Então essa possibilidade é bem bacana também para agilizar ainda mais. E após esses dados, podemos também inserir os itens deste condicional. Posso tanto trabalhar com leitor de código de barras, lendo o produto e já lançando automaticamente para o condicional, ou também, selecionando a lupinha, posso buscar por nome do produto, ou por valor de venda, ou pelo código, assim sucessivamente, como for melhor para o cliente. Então, nesse condicional, o cliente ele vai levar para provar uma camiseta, por exemplo, e também uma camisa. Então ele vai levar esses dois itens, ele está indeciso, vai provar, verificar o que fica melhor e posteriormente vai retornar para analisar. Consigo também inserir uma observação, referente a valor, referente à condição deste condicional, referente à avaria ou alguma coisa dos itens também presentes no condicional, como ficar melhor para a empresa. E também ao lado temos a opção tabela de preço. Essa opção tabela de preço pode ser cadastrada em menu SG Master, estoque, arquivos, tabela de preços. Para você que trabalha com um preço diferenciado para quando o item for no condicional, ou para quando o cliente for pagar a prazo, ou um pagamento à vista com desconto, alguma coisa nesse sentido, você consegue criar essa tabela de preço e no próprio documento condicional anexar essa tabela de preço para que o cliente tenha esse controle deste valor diferenciado para este documento. E também temos o cadastro de simulação de parcelamento, aonde também tem a ver com a parte do preço do condicional, aonde podemos cadastrar em cadastros, outros, cadastro da simulação de parcelamento. Este cadastro de simulação de parcelamento é para quando a empresa já tem um parcelamento pré-definido, um parcelamento estipulado onde o cliente pode escolher entre a melhor opção. Neste caso, você consegue cadastrar, por exemplo, um parcelamento pré-definido em 3 parcelas, com um juros específico, em 5 parcelas, e aí isso você consegue alinhar com o cliente diretamente pelo condicional que ficar melhor para ele. E aí você consegue definir também entre o tipo de juros simples, composto ou por parcela. E você anexando essa simulação de parcelamento, essa condição já vai automaticamente na observação do condicional para que o cliente na impressão do condicional possa ter esse gerenciamento das condições do parcelamento também que ele poderá escolher. E após isso, podemos simplesmente gravar e o condicional será automaticamente impresso na nossa tela. Este aqui, pessoal, é um dos modelos específicos da impressão do nosso condicional. No entanto, selecionando o botão direito Impressões, nós temos a opção de impressora térmica e compacta também. Pode ser definido isso também diretamente nas configurações em Impressão, onde podemos definir se gostaríamos de realizar a impressão de 2 vias, uma para o cliente, outra para o estabelecimento, uma impressão detalhada ou resumida, uma frase adicional que será específico abaixo em todas as impressões dos condicionais, e também imprimir após gravar, se você gostaria que ele já realizasse a impressão direta na sua impressora. E aproveitando, aqui nas configurações também temos a opção habilitar termo de devolução, o que é muito interessante. Gravando as configurações, para trabalhar com o termo de devolução, no cadastro do condicional precisamos informar a data de devolução do documento e também o CPF do cliente.
Agora, na própria impressão, ele trará esse termo de devolução informando que o cliente reconhece que está recebendo a mercadoria e ele deve devolver até a data limite ou ele irá pagar pela aquisição dos itens. Então é muito importante para manter essa segurança, mesmo você trabalhando com um condicional. Então prontinho, o condicional foi realizado, você já realizou a impressão, forneceu para o cliente e vamos imaginar que o cliente retornou para realizar a devolução dos itens e a conclusão de fato do condicional. E para isso temos a opção de devolução diretamente pelo módulo, ou seja, você seleciona primeiramente o condicional. Então vamos imaginar que tem vários condicionais de clientes aqui. Você busca de fato o condicional que você quer devolver, seleciona devolução, que automaticamente trará para você os itens que o cliente provou, que o cliente levou para casa, e agora você irá realizar a devolução dos itens que ele não ficou. Neste caso, eu tenho a camiseta de código 13 e a camisa de código 14. Basta eu realizar a leitura do código de barras do item que ele não ficou e que ele estará realizando a devolução neste momento. Por exemplo, ele adquiriu a camisa e vai devolver a camiseta, né? Então, eu só vou ler o código 13, que automaticamente a camiseta passa para os produtos devolvidos, tendo ao lado direito um totalizador dos itens não devolvidos e dos produtos devolvidos. Mas também tem a possibilidade do cliente, na hora de realizar a devolução, devolver todos os itens, por exemplo, que é o caso que eu irei apresentar para vocês neste primeiro condicional. Selecionando devolução, se porventura o cliente realiza a devolução de todos os itens, o sistema mesmo já faz a alteração automática para a situação de devolvido. Desta maneira, o condicional já fica automaticamente devolvido para um melhor gerenciamento. Agora sim, irei realizar a abertura do nosso frente de caixa e realizar a importação daquele outro condicional que ainda não foi finalizado. E um detalhe, eu estou aqui com o nosso módulo NFCE, que seria a nota fiscal do consumidor eletrônica. No entanto, você pode importar este condicional também para uma nota fiscal eletrônica ou algum outro meio de finalização. E para realizarmos a importação do condicional, temos a opção Importar, DAVs, onde você localizará o documento condicional. Por exemplo, eu localizei este aqui, selecionei e posso clicar em Enter que ele já realiza a importação. Este condicional tinha 2 itens, no entanto, como eu realizei a devolução de um, ele aparece aqui na minha tela de finalização apenas um item, realizando essa leitura de forma automática. Outra forma de importar o condicional também é selecionando a nossa tecla de atalho F4 para importação de documentos, selecionar os documentos DAVs e também buscar o condicional. No entanto, se vocês analisarem, sempre que você localiza um condicional, ele aparece esse código DC e o número do condicional. Desta maneira, se você tiver com o condicional em mãos, você pode fazer isso de forma automática, manualmente, para ser ainda mais rápido. Ou seja, DC, que seria documento condicional, e o número do condicional. Através dessa maneira, o condicional já será importado automaticamente, sem que você precise realizar aqueles outros procedimentos para importação. Agora, então, irei finalizar, informar a forma de pagamento e fechar o documento. Prontinho, de forma automática ele já realiza a emissão do meu cupom e também o condicional é alterado o status para finalizado e NFCE emitida. Então é isso, pessoal. Através do nosso módulo condicional, conseguimos realizar o documento com informações específicas, realizar a devolução dos itens antes mesmo da importação e realizar a importação para esse gerenciamento e controle ainda melhor desses documentos que você está realizando. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estamos 24 horas, 7 dias da semana à sua disposição. Continue acompanhando os novos vídeos, pois frequentemente estaremos postando novos vídeos aqui no nosso canal no YouTube. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima!